nós vamos dar início à mesa de apresentação dos trabalhos, aqui do nosso evento em celebração ao aniversário, né? Em homenagem também ao Abdias Nascimento. Nós vamos começar com a aluna Ana Maria, peço para ela se apresentar brevemente, dizer o vínculo do programa e assim sucessivamente, e cada pessoa aqui tem 10 minutos. Terminou a apresentação, eu peço que já passe para a próxima e o debate, então, será no final, tá? Obrigada. Olá. Oi, gente, boa tarde. Obrigada por permanecerem aqui, né? Queria agradecer também a mesa, parabenizar o pessoal e o evento. Meu nome é Ana Maria, eu tenho 24 anos, sou nascida aqui em Franca mesmo. Formei em serviço social aqui na Unesp e atualmente estou no segundo ano de mestrado aqui na Unesp também, e eu estudo afroempreendedorismo. E aí, sobre o Abdias, o evento possibilitou a gente falar sobre alguma obra dele, e eu escolhi o Genocídio do Negro Brasileiro, porque eu já utilizei essa obra em diversos artigos que eu já escrevi, porque é uma obra que ela traz base sobre a história do Brasil, né? E para você desenvolver diversos assuntos que você queira criticar sobre, né? E aí eu queria trazer, para já, enfim, para vocês entenderem, como ele define genocídio. Ele define de duas formas. Primeiro, genocídio. Recusa do direito de existência e grupos humanos inteiros, pela exterminação de seus indivíduos, desintegração de suas instituições políticas, sociais, culturais, linguísticas e de seus sentimentos nacionais e religiosos. A segunda, o uso de medidas deliberadas e sistemáticas, como morte, injúria corporal e mental, impossíveis condições de vida, prevenção de nascimentos, calculadas para a exterminação de um grupo racial, político ou cultural, ou para destruir a língua, a religião ou a cultura de um grupo. E ele tirou essas definições de dois dicionários. Então, por que o Abdias já abre o livro falando sobre o que é genocídio? Para explicar sobre o genocídio do negro brasileiro. E aí, durante a obra dele, né, ele conta sobre o processo de escravização e tudo mais, e aí ele aborda o mito da democracia racial, que é a forma do genocídio brasileiro. Por quê? O mito da democracia racial, sendo bem sucinta, é basicamente tipo assim: não existe problema do racismo, então a gente não tem que lidar com ele. Mas como isso começou, né? Após a escravização, começou o ideal, tipo assim, gente, precisamos branquear nossa nação para ser um país desenvolvido como os europeus, que são brancos. Como que a gente vai branquear? Através da miscigenação. Então começaram os discursos eugenistas, né, que o Ramon tinha falado, da teoria eugenista, e também da miscigenação, como a gente pode observar que o Abdias Nascimento, ele faz uma crítica ao Gilberto Freire, né, naquele livro Casagrande Senzala, que ele chega a falar, tipo, não, mas a escravização, o senhor era benevolente sim, né? Uma prova disso é que ainda tem coisas da cultura africana no Brasil, sabe? Então a gente pode falar que foi benéfico. E aí foi se perpetuando essa ideia da miscigenação. A mulher negra foi tida como reprodutora, né? Um exemplo visível é a obra A Redenção de Cã, né? Que dá para a gente observar o branqueamento, né? Na imagem. É que não deu tempo de eu preparar slide, mas se tivesse dado para mostrar. Enfim. E aí ele vai desenvolvendo essa questão do porquê é um mito, né? Porque aí a ideia é, tipo, o Abdias fala que espalhar essa coisa da democracia racial é tirar a culpa dos verdadeiros culpados. Então, tipo assim, o Estado como instituição, ele não, tipo assim, não existe racismo, então eu não vou fazer nada para resolver isso. Tipo, é isso, tá? E deixa eu ver o que mais que eu separei. E também, por exemplo, com a vinda dos imigrantes para cá, também foi um fator que favoreceu essa ideia da miscigenação. E, enfim, eu pensei em mostrar também uma letra do Djonga, o rapper, e que ela mostra bastante, ela põe na música, né, essa ideia do Abdias de que, tipo assim, é uma coisa visível, tipo assim, no número de mortes, no número de pessoas no presídio, em dados de saúde mental, por exemplo, que a população negra sofre racismo, mas ainda vive, tipo, como é que fala? Ele chama de racismo mascarado, né? E aí eu queria ler esse trechinho da música do John. Ele fala: o dedo.
Desde pequeno, geral te aponta o dedo. No olhar da madame, eu consigo sentir o medo. Você cresce achando que você é pior que eles. Irmão, quem te roubou te chama de ladrão desde cedo. Ladrão. Então peguemos de volta o que nos foi tirado. Mano, ou você faz isso ou seria em vão. O que nossos ancestrais teriam sangrado. De onde eu vim, quase todos dependem de mim. Todos temendo meu não, todos esperam meu sim. Do alto do morro, rezam pela minha vida. Do alto do prédio, pelo meu fim. Ladrão. No olhar de mamãe, eu consigo entender o que pega com o irmão. Tia, eu vou resolver o seu problema. Eu faço isso da forma mais honesta. E ainda assim, vão me chamar de ladrão. Ladrão. Eu espero ter sido boa. É isso, gente. Obrigada. Boa tarde, todo mundo. Eu vou começar me apresentando, né? Cheguei um pouquinho depois. Eu sou a Laila, eu formei em serviço social aqui ano passado, ingressei esse ano no mestrado, né? Venho estudando a questão étnico-racial desde a minha graduação e agora no mestrado continuo com um projeto voltado para o Fanon. E hoje eu vim apresentar um trabalho que é sobre um grupo nosso, né? Compondo eu, Paula, Ellen Mendes, do Rosário, Camila Tomé, Michele Campos. E a gente teve uma atuação que começou muito sem expectativa de fosse tão longe, né? A gente começou com um livro, atuando na literatura, depois a gente foi para a arte, a Isa do Rosário é a nossa artista mãe, né? A nossa griot, e foi tomando proporções muito grandes, né? Tudo começou com um projeto cultural, que era a Quinquilharia da Senzala. A Isa, ela é neta de escravizados da Angola, então ela tem essa questão com a ancestralidade dela. Então, a gente quis ter uma experiência, submetemos um projeto sobre uma educação decolonial nas escolas públicas de Franca. E passamos aí por 5 escolas, né? A gente priorizou o território, que todas as escolas fossem públicas e que fossem descentralizados. E a gente ia, foi um trabalho árduo, né? A gente trabalhou muito, suou muito, em que a gente levava uma exposição até as escolas, demandando muitas mãos, né? E muito coletivo e muito quilombismo. Então, a gente hoje, futuramente, a gente se intitulou como... Chegamos à conclusão de que somos um coletivo e somos um coletivo, sobretudo, pautados no quilombismo, né? Que é o aquilombamento, que é esse movimento político negro que a Abdias nos coloca, fundado na República de Palmares. Então, a gente chegou a essa conclusão e falamos, não, agora a gente vai dar mais passos, né? E a partir dessa experiência, assim como esse projeto de Quilombo de Abdias, que começa sendo financiado pela prefeitura e atinge outros espaços, né, que atinge a academia, que atinge o SESC, que atinge outras instituições, a gente veio compartilhar um pouco, né, é um relato de experiência alinhado a uma teoria e uma prática. A gente é composto por uma equipe de assistente social, uma professora de língua portuguesa, né, formada em gestão na Araraquara, a Isa do Rosário, uma artista, e a gente tem uma equipe aí que a gente fala que é completa. E a gente teve o objetivo que fosse a oralidade, que a gente resgatasse as memórias, né? Que a gente mostrasse as tecnologias ancestrais, os saberes, as ciências, né? Que a Abdias coloca que o sujeito no quilombismo ele é um sujeito científico, é um sujeito que produz uma ciência entre tantas outras existentes. Então a gente chega para esse projeto e observa uma demanda muito alta. Muitas escolas entram em contato conosco, querendo a nossa visita, e a gente só tinha orçamento para 5 escolas. E a gente foi observando ao longo do projeto que a alta demanda pelo projeto é justamente pelos altos índices de racismo. Então, a gente foi, ao longo de muitos meses, né, visitando as escolas, e cada escola a gente observava as demandas dali. Algumas escolas mais periféricas não tinham um letramento racial muito trabalhado com os docentes, com os professores não tinham preparamento, algumas escolas achavam que a gente era um projeto para falar sobre racismo, e a gente era um projeto de
tecnologia ancestral, oralidade, resgate de memórias, e eles achavam que a gente ia lá e por 2 horas a gente iria acabar com o racismo na escola, né? Então, muitas escolas nos esperavam com essa expectativa. E tiveram escolas que a gente combinou, uma turma de 50 pessoas, e eles chegaram com 250 alunos para a gente. Então, foram diversos desafios, mas também muitos resultados, né? O resultado de uma afropedagogia que é interativa, que é dialógica, que dá espaço, que abre espaço para aquele aluno, para aquele sujeito se questionar sobre a memória que ele tem, a memória coletiva, a memória sobre como a colonização, o imperialismo nos cria enquanto mentalidade, né, enquanto projeto político, e principalmente sobre identidade, né, foi, eu acho, uma das demandas que a gente mais colheu, né, todos os alunos olhavam, então eu sou preto, então eu sou negro, e a gente nos vimos em sinucas de bico, também com muitos capitães do mato, né, quando a gente chegava nas escolas, que eram também dificuldades burocráticas, que eram que a gente tinha que apresentar um documento, então passamos por diversas dificuldades, e sempre trabalhando dentro dessa perspectiva de quilombismo, né? Tentando assimilar ali em termos uma experiência teórico-prática, a nossa condição afrodiaspórica mesmo, né? Nossa condição, vamos assimilar a nossa história, né? Como que foi formado o Brasil, então a gente fazia esse resgate, e principalmente trazia a oralidade, a socialidade e a memória como grandes chaves do nosso projeto, né? E agora eu passo a palavra aqui para minha amiga, que esteve comigo. Eu vou ser breve. A exposição do Quinquilharias da Senzala, nós juntamos, né, a madrinha ao longo da vida, foi armazenando cabaças e inúmeras coisas que foram de escravizados, tanto de sua família quanto do seu bairro, de próximos à casa dela. E isso se tornou essa exposição, que é linda. A madrinha fez esse bordado, que é a senzala, né? E, como Abdias, um dos principais objetivos da madrinha era que essa autoestima, quanto pessoas pretas, quanto crianças pretas, entrasse em ebulição nessas crianças, né? Eu levei as ervas, apresentei muitas ervas para elas, que são tecnologias, né? Através das plantas, através de outras visões, né? Ampliando essa cosmovisão para essas crianças. E também, como já disse a Laila, né? Todo o tempo o racismo latente e vigente que ainda está aí, né? Os exploradores do negros, o Abdias tem um discurso que ele fala, os exploradores dos negros, eles hão de pagar, né? Mas ainda estamos vivendo sobre a regência do racismo, e por isso que estratégias como o projeto da Quinquilharias, que na verdade era sobre afeto, sobre o resgate dos afetos, sobre como a violência do racismo, instituída pelo racismo, que se inicia nas escolas, desde tenra idade, assola as crianças negras. Mas não só isso, é de outros lugares, de acessar outros lugares. A potência do bordado, a potência das ervas, a potência do grupo, do estar em grupo, de estar em coletivo. E aí nós acabamos constatando, né, que o racismo ainda é vigente. A Lei 10.639 foi uma proposição do Abdias, quando senador, se eu não me engano, né? E isso eu tinha 2 anos. Ele já tinha proposto, eu nasci em 1986. E ainda, hoje em dia, faz 20 anos que a lei está tendo vigência, e nós ainda ouvimos de professores que, nossa, tem que falar sobre isso, porque o racismo e a estrutura do racismo se faz no silêncio. E Abdias foi para nós uma voz.
pra te ver. Mas eu acho que a câmera vai. É, a gente troca. Nossa, parabéns, galera. Realmente. Boa tarde mais uma vez, gente. Licença. E já quero aproveitar para agradecer de verdade. Queria dizer que é a primeira vez que eu volto na Unesp depois que eu passei no vestibular em 2017. Eu fiz faculdade fora, mas é importante demais para minha trajetória estar aqui no espaço acadêmico na minha cidade, né? Na cidade de Abdias do Nascimento. O meu trabalho é sobre o Museu de Arte Negra, né, que eu chamo de Projeto Visual e Despertar Cultural no Horizonte Visionário de Abdias do Nascimento. Eu vou tomar licença para acompanhar alguns slides aqui também. Vamos lá. Pode voltar lá, só um minutinho. Só para começar dizendo que a primeira vez que eu vi uma obra do Abdias do Nascimento, eu estava no ensino médio, tinha uns 15 anos, e eu tive contato com uma professora preta, assim, que a minha professora de história, que era uma pessoa branca, convidou essa pessoa, ela se chama Dayara Cardoso, estudante na época, né, estudante de história na Unesp, pela força da reserva de vagas, né, pela força das ações afirmativas. Então, eu tive acesso à obra de Abdias nesse processo, assim, no ensino médio. É uma réplica, né, que tem na Casa da Cultura do artista africano até hoje, assim. Hoje, a original dessa obra está na exposição, que está em exibição no SESC, assim, então tudo está muito interligado e se encontra. E foi nesse momento que eu me maravilhei, assim, acho que foi a primeira vez que eu vi uma pintura de um artista preto, assim, aquilo me encantou até hoje, tanto que essa é a minha pesquisa, né? É o meu trabalho, o resultado da minha pesquisa de monografia, né, na graduação, em antropologia. Só para começar falando, assim, quando a gente pensa na ideia de quilombismo, né, a gente tem esses pilares, assim, da autodeterminação, né, não vão mais falar sobre mim, eu quero falar sobre mim, eu quero falar sobre o meu povo, eu quero organizar um museu de arte negra, eu quero ver arte negra nos museus, eu quero poder me experimentar enquanto artista negro, né? Isso tem um poder muito, muito grande, assim. E aí, na minha pesquisa, eu começo a tratar do projeto do Museu de Arte Negra, que não tem uma sede fixa, mas é uma coleção que faz parte do IPEAFRO, né, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, que o Abdias Nascimento fundou junto com a Elisa Lark. E eu falo dessa dinâmica de composição, né? Como que um museu não tem uma sede fixa, mas ele circula por tantos lugares, né? E tantas pessoas conseguem acessar, assim, isso é de fato muito importante. É um projeto que foi idealizado na década de 50, né? A partir desse primeiro Congresso do Negro Brasileiro. E aí, dentro do Teatro Experimental do Negro, eles têm essa resolução de Departamento de Artes Visuais, né? Então, começa de uma maneira informal e toma forma de uma maneira muito digna, né, e muito bem fundamentada, assim. A gente tem, assim como para fundar o Teatro Experimental do Negro, a Abdias convida pedagogos, advogados, artistas do psicodrama, né, para sociólogos, né, para fundamentar aquele coletivo. O Museu de Arte Negra também não é só uma coisa pensada aleatoriamente, né, de pessoas negras para pessoas negras, mas tinham outros artistas não negros também, que se estivessem engajados nessa ideologia, né, de despertar de consciência racial, assim, em artistas brancos que pintam sobre essa trajetória, né, essa contribuição africana e afro-brasileira que compõe esse acervo também. Então, é um projeto que surge em 1950. Aí eu falo dessa suspensão em 1968, que a gente tem a primeira exibição no Museu da Imagem e do Som. É uma exposição muito espetacular, assim, espetacularizada, né, de grande porte, assim, mas que é interrompida. Ela acontece em maio de 68, em celebração aos 80 anos de abolição da escravatura, né? Então, é uma celebração muito importante, assim. Quase que eu falo sem microfone, que dá para todo mundo me ouvir. Mas se estiver falhando, tá tudo bem, vou continuar. E aí acontece essa primeira exposição, né, do Museu de Arte Negra,
mas Abdias vai para esse exílio, assim. E aí a gente tem uma expansão dele, que é o momento em que o Museu de Arte Negra fica um maior tempo em exposição, que é no Inhotim. Para dizer para todo mundo, assim, o Inhotim é um complexo de museus, que é o maior complexo de museus da América Latina. Ele fica no Brasil, tá? No estado de Minas Gerais, em Brumadinho. Quando a gente pensa até na contramão, assim, né? Que é uma cidade devastada pela mineração. Só um momento. E aí a gente tem o Inhotim, que é esse complexo de museus que abrigou o Museu de Arte Negra por tanto tempo, né? Vou tentar correr. Próximo, por favor. E aí a gente tem, na composição do Museu de Arte Negra, essa ideia de integração étnica, né? Quando a gente pensa em etnia, né? Para a gente se ajuntar um povo e nessa retomada cultural, assim. E como o Ramon trouxe mais cedo, né? A gente tem essa retomada estética mesmo, né? A gente sai da coisa quadrada e puramente branca e de finuras, né? A estética africana e afro-brasileira tem uma circularidade, tem uma geometria, tem cores fortes, tem toda uma simbologia. Aqui, junto com os slides, tem algumas obras que aí a Abdias tenta fazer diálogo, né, com o movimento artístico brasileiro da época, né, que era o modernismo, e aí ele traz as cores do panafricanismo, né, que é essa ideia de unidade, né, que é uma das bases também para o quilombismo. Esse verde, preto e vermelho, né, ele traz do panafricanismo, assim. O verde, quando a gente trata da fertilidade do continente africano, o preto simboliza nessa ideia de raça, né, da raça negra, que é um conceito sociológico, né, quando a gente vai pensar, e do vermelho, que é desse sangue derramado pela colonização. Então, o panafricanismo traz isso para essa simbologia, assim, para essa ideia de coletivo. E aí a Abdias coloca essas bandeirinhas em diálogo com o Volpe, assim. Falei da estética da negritude, do panafricanismo, por favor. E aí a gente tem, eu chamo de museu nascente, museu crescente, nessa trajetória toda, assim, né, desde 1950, e museu estuário, né, que é essa água que encontra uma água maior, assim, e deságua nesse processo contemporâneo mesmo, né. Hoje a gente tem o Museu de Arte Negra tendo circulado pelos Estados Unidos, pela Nigéria, por Senegal, a gente tem obra dele em Cuba, a gente tem obra dele em Berlim, né, na Alemanha, e então tem muita circulação desse projeto, e hoje a gente tem essa individual do artista no Sesc Franca. Né? Para tratar da curadoria conjunta, como que o Museu de Arte Negra foi parar no Inhotim, né? A gente tem essa aliança do IPAFRO, que é o instituto que ele idealiza junto com a sua esposa da época, e o Inhotim. Então, é uma curadoria conjunta que hoje eles estão em diálogo com o Sesc Franca. A gente tem ali em cima, né, a Elisa Larkin, que é a viúva do Abdias Nascimento. Do lado dele, o Júlio Menezes, que vai estar aqui hoje, inclusive, faz parte da curadoria do Museu de Arte Negra, da comunicação do IPAFRO. Isso na exibição do primeiro ato, assim, né? Quando o Museu de Arte Negra esteve no Inhotim, eles dividiram em 4 atos, pensando nessa atuação teatral do Abdias, né? São tantas obras de tantos artistas, né? Tantas pinturas, gravuras e esculturas que isso ficou em exposição por muito tempo, assim. E aí, embaixo, a gente tem ali, do lado direito, o Terry Andrade, do lado esquerdo, o Douglas de Freitas, que faz parte da curadoria do Inhotim. E aí, na minha pesquisa, eu fiz uma entrevista com eles, assim, e aí eles tratam, né, sobre essa ideia de instituição e de como o projeto do Museu de Arte Negra veio muito antes e numa proposta mais visionária, assim, de não só colocar no museu elementos da escravização africana no Brasil, por exemplo, né? A gente não está falando de grilhões e correntes e senzala, a gente está falando de artistas negros que se experimentam na arte, na pintura, assim, né? Isso tem uma projeção para o futuro, né? E para a arte brasileira no geral, assim. A Elisa traz sobre a dimensão educativa, né?
do Museu de Arte Negra, assim, que por não ser uma instituição fixa, ele tem circulação em escolas, em universidades, em outros espaços coletivos. Finalizando. Aqui a gente tem o espaço, né, onde o Museu de Arte Negra ficou instalado no Inhotim, que é a Galeria Mata, que está do lado da Galeria do Tunga. Para finalizar, eu coloco, né, que Abdias escreve, quando, na época, né, ele escreveu sobre o Museu de Arte Negra, ele tratava, né, um museu voltado para o futuro, né, um museu nascente, é uma ideia nascente, mas é um museu voltado para o futuro, né, essa ideia. Tanto que hoje a gente tem o Museu Afro-Brasil, Museu do Negro e tantos outros, né, que nos representam, assim, tem a nossa cultura e arte fundamentada num espaço institucional, mas essa ideia do Museu de Arte Negra, ela nasceu muito genuinamente, assim, né, pensando nisso nessa projeção para a arte negra, assim, e aí eu trago esse aspecto da espetacularidade, né, que é uma movimentação mesmo, né, o Museu de Arte Negra é um espetáculo, assim, que caminha, assim como a Abdias circulou por muitos espaços, né, e exílios e movimentações, o Museu de Arte Negra e essas obras também circulam como um espetáculo para a exposição, para chegar em quem tem que chegar. Né? Essa obra chama Simbiose Africana. Ele coloca essa Ouroboros, né, que é a serpente que come a ponta da própria cauda, assim, isso tem de uma referência africana, assim, né? Quando a gente vai pensar que para as culturas africanas, né, a arte não tá integralmente associada ao culto, né? Quando eu vou cultuar minha espiritualidade, eu também faço arte, eu também canto, eu também danço, eu planto e colho, né? Isso tem muito a ver com o processo artístico. Aqui algumas obras também. Aquela lá de cima chama Raízes, é um tributo ao Agnaldo Camargo. Essa obra está presente na exposição do Sesc Franca, que é essa forma que ele trazia, né, de colocar esses elementos e símbolos. A gente tem ali a bandeira, né, do Okiaru, essa forma de reconfigurar a bandeira e a ideia de nação, né, do Brasil, assim. Tem muitos outros exemplos. Pode Nas considerações finais, eu falo sobre essa ideia de enfrentamento ao racismo, né? Que é um projeto visual. Esse despertar cultural tem muito a ver com autoimagem, né? Quando a gente vê uma obra, aquilo acessa tanto a produção artística do pintor, quanto o processo pessoal e artístico de quem está contemplando, assim, né? Então, o Museu de Arte Negra ele vem para reunir esses pintores de arte negra, tem essa projeção em espaço expositivo e artístico, e essa ideia visionária mesmo de criação de arte negra, de coleção de pintores e artistas negros, assim, se projetando com essa retomada cultural. Né? É isso, muito obrigada. Eu acho que pode ser mas é que eu enviei essa parte não chega. Enfim, não pode atrasar, mas aí eu fiz um slide mais. Passa para onde você acha que outra vez. Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Lívia, eu faço parte do grupo CAD. Já trabalho com a professora Regina Leisner já faz 1 ano e meio. E um dos projetos que a gente trabalha se chama Resgatando a Memória Negra de Franca, Construção da Rota Futurística. E uma das metodologias que usamos para esse trabalho foi justamente a implementação de algumas entrevistas. E entre uma delas, para fazer esse resgate de memórias, entrevistamos o sobrinho de Abdias Nascimento, que trouxe muita referência, que trouxe muita memória, muitas histórias super interessantes. E nós vamos passar, não agora, só um minutinho, vamos passar um trechinho dessa entrevista. A Lorena vai explicar um pouquinho sobre o que é esse trabalho resgatando
a memória negra de Franca, a construção da rota de turística. Então, gente, no nosso trabalho, os nossos objetivos é resgatar, como o nome fala, a cultura e a história negra de Franca. Então, a gente fez diversos levantamentos de documentos, de fotos, entrevistas, e a gente havia selecionado 4 figuras que a gente julgou ser de extrema importância para a história negra de Franca, que eram o Abdias Nascimento, o Carlos Assunção, o Manuel Valim e a Carolina Maria Jesus. E a partir desse trabalho, a gente conseguiu uma rota de turismo que não foi divulgada ainda, mas a gente está trabalhando nesse aspecto, que abarca vários locais e várias referências culturais aqui de Franca que fazem parte da história. Então, pode apresentar agora a entrevista. Essa imagem se chama esse quadro Borboletas de Franca. Então, ele faz em 1973, ainda nos Estados Unidos, e remete à memória que ele tinha de Franca e todas a memória que ele tinha de Franca. Pode soltar, por favor.
Mas muito obrigada. Quem não percebeu, a minha não escola da Sabrina de Sá. Eu recomendo muito. Aceita os pontos ali, ó. É, para tirar essa barra. Para tirar essa barra. Boa tarde, gente. Espero que estejam todos bem, todas. Eu sou a Larissa, sou graduanda de terceiro ano de Relações Internacionais. No passado, fui monitora da professora Regina na disciplina de Formação Política e Econômica do Brasil, que vocês estão tendo agora. Foi uma disciplina muito enriquecedora, que a gente estudou bastante o livro da Abdias no Cidadão Brasileiro. A gente conseguiu ir até o Museu Afro-Brasil, lá em São Paulo. A gente também conseguiu montar a Semana da Memória Afro-Brasileira, que o Abdias traz no livro dele. Então, a partir desses estudos e desses conhecimentos, a gente decidiu trazer algumas das nossas reflexões aqui para trazer e conversar com vocês. A ideia é que não seja nada muito engessado, parado. A gente sabe que o Abdias era um autor que prezava por uma linguagem clara, acessível. Então, eu vou só expor alguns dos nossos pensamentos, mas a ideia é que a gente possa debater, discutir, mesmo que seja no interior de vocês. Para começar, eu vou falar um pouco do contexto em que a gente pensa o nosso trabalho, o nosso resumo. É muito que... É a Ana Maria, né? É muito como a Ana Maria falou na questão de uma democracia racial, pensada principalmente a partir da obra Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, em que muitas vezes o racismo dentro do Brasil ele é minimizado e mascarado por essa falácia da democracia racial, justamente por pensar, não, a miscigenação no Brasil ela aconteceu de modo que a gente pudesse se unir como uma única nação, e os escravizados eles frequentavam a casa de um engenho. Essas mentiras que foram construídas ao longo do tempo, elas dificultam a identificação e o combate ao racismo. Porque você pode pensar, olha, aconteceu esse crime de racismo no Brasil. E aí alguém pode responder, não, no Brasil isso não existe. São esses tipos de falácias, de conceitos que tentam por dificultar o combate, né, ao racismo, aos crimes de racismo. E aí a gente pensou em um dos termos que poderia ser contra essa falácia do racismo, da democracia racial, que seria o racismo estrutural. Acho que muitos aqui já ouviram ele, mas ele é um conceito que explana perfeitamente essa desmascaração da democracia racial. É pensar que no Brasil o racismo ele é institucionalizado nas leis, nas instituições, na política, na saúde, na educação, no mercado de trabalho, na segurança pública, no imaginário popular, na cultura brasileira. O racismo está presente. E aí existem alguns autores que eles vão falar sobre isso. A gente selecionou dos diversos e muitos autores um recorte de 3, que seria o Silvio de Almeida, a Djamila Ribeiro e o Denis de Oliveira. Eles são 3 autores que, a partir de 2017, eles começam a publicar sobre o racismo estrutural de maneira ampla, assim, na academia começa a ser muito discutido. Eu vou dar uma breve explicaçãozinha sobre o que cada um defende como racismo estrutural, só para a gente ficar bem dentro. O Silvio de Almeida, ele foi um dos precursores desse termo, assim, eu acho que é o que a gente consegue, quando pensa em racismo estrutural, talvez ele é o que vem à mente, em primeiro lugar. Ele lançou o racismo estrutural em 2019, e ele vai dizer justamente isso, que o racismo está impregnado nas instituições políticas e econômicas do Brasil. Mas ele também afirma que o combate ao racismo ele não pode ser feito de maneira individualizada. Não adianta acontecer um caso de racismo e esse é combatido, acontece outro e esse é combatido, porque está em tudo, ele está penetrado no tecido social, como diz a Abdias também. Não tem como fazer de uma forma individualizada, mas tem que fazer de uma forma sistêmica, né? De uma forma que você desmantele o sistema de opressão histórico que vem desde a época da escravidão. Seguindo o Silvio de Almeida, a gente traz o Denis de Oliveira, que ele vai lançar o livro Racismo...
Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica, em 2021. Ele é um autor muito bom, eu venho lido o texto dele nos últimos dias para a apresentação, e traz muita referência, traz muita robustez, assim, ele é um marxista, então as principais referências dele é o marxismo negro, o marxismo da dependência, Lélia Gonzalez, Aníbal Quintana, são muitas referências boas, e como um bom marxista, ele vai trazer para a gente que o capitalismo alimenta o racismo, assim como o racismo alimenta o capitalismo. É importante e é fundamental dentro do capitalismo que exista um grupo a ser oprimido. Não é uma necessidade, não querem que isso mude, que essa estrutura se altere, porque a partir do momento que você tem um grupo marginalizado, a exploração, a expropriação, ela acaba sendo facilitada. Então, não tem a tendência disso mudar. Ele diz que isso só vai mudar com a revolução, com o fim do nosso modo de produção capitalista, que se beneficia do racismo. Outra autora que a gente traz é a Djamila Ribeiro, com o Pequeno Manual Antirracista, lançado em 2019. Durante a leitura, eu pego 3 pilares fundamentais que eu quis trazer para vocês hoje. Primeiro, um pouco na linha do Denis de Oliveira, que ela vai dizer que o racismo, o capitalismo e o sexismo estruturam a sociedade brasileira. Essa mesma linha de buscar pessoas a oprimir, em quem eu posso tirar mais dinheiro, essa ideia, né, da sociedade que a gente vive hoje. E ela diz também que a escravidão no Brasil ela nunca teve fim. Ela afirma isso. Ela diz que, apesar de, né, falarem que a escravidão ela foi abolida, os históricos e a marginalização que a população negra sofre até hoje são traços muito presentes e muito fiéis da realidade que a gente tinha antigamente. E, no terceiro lugar, ela vai criticar a ideia do mérito individual. A ideia de, nossa, mas a escravidão acabou há tantos anos, por que vocês não estão ocupando todos os espaços? Por que vocês não estão nos cargos de todos os cargos? Por que vocês... Ela traz essa crítica, assim, e ela diz que é porque as pessoas se ancoram na ideia da democracia racial ainda, assim, na ideia de não pensar no racismo estrutural, nas dificuldades que são impostas dentro da realidade de uma pessoa preta e dentro da realidade de uma pessoa branca, que são diferentes, são distintas, e ela traz isso para a gente. Mas eu queria ler para vocês agora um trechinho. Devemos compreender democracia racial como significando a metáfora perfeita para designar o racismo e o estilo brasileiro. Não tão óbvio como o racismo dos Estados Unidos e nem legalizado tal o apartheid na África do Sul, mas institucionalizado, de forma eficaz nos níveis oficiais do governo, assim como difuso profundamente, penetrantemente, no tecido social, psicológico, econômico, político, cultural da sociedade do país. Eu acho que essa frase ela descreve bem o que eu trouxe aqui, desde o começo. Mas eu falei para vocês que o racismo estrutural foi um termo que surgiu em 2017, 2018. Só que esse trecho aqui é do Abdias de 1978. Então, aqui o objetivo é que a gente consiga ver que os escritos do Abdias, apesar dele não ter citado o racismo estrutural como um termo em si, ele foi uma das principais e primeiras contribuições desse tema. É importante a gente olhar para trás e ver as contribuições que ele fez em 1978, em plena ditadura militar, em um momento que não era discutido, em um momento que, se você discutisse, você tinha muitos riscos de estar discutindo aquilo. Então, como ele foi corajoso e precursor do tema. Quando eu lia os textos, né, sobre o racismo estrutural atualmente, pouco referência se fazia ao Abdias. Então, que a gente lembre da história, da luta e de tudo que ele iniciou, né? É isso. Obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Lívia. Queria agradecer a presença de todos, agradecer o evento, a professora Edivânia, todas as organizadoras, organizadores, todos os presentes, e a oportunidade de estar aqui. Esse trabalho que eu vou apresentar, na verdade, assim, é um interesse colateral que eu tenho. Eu não sou especialista no tema da própria vida, trajetória política, a obra do Cláudio Dias, mas é um interesse bastante vivo que eu tenho, que é me aprofundar, estudar o movimento negro brasileiro. Eu sou assistente social formada aqui na Unesp, no campus antigo, no ano de 2008, né, na graduação.
Nasci aqui em Franca, eu tenho mestrado em História Social e estou terminando doutorado também na UF, na Universidade Federal Fluminense de Niterói, no Rio. E o ano passado eu me inseri no mestrado no Serviço Social aqui. Então, na minha tese de doutorado, que aí já são 6 anos de trabalho, de pesquisa, árdua, intensa e sofrida, meu tema é a Frente Negra Brasileira, que é justamente essa organização da década de 30, da qual o Abdias fez parte. E eu queria primeiro apresentar um pouquinho, porque assim, o que eu pensei para esse trabalho? Seria pensar alguns apontamentos a partir de uma entrevista que o Abdias deu durante o ano de 1977, ou seja, o período que ele estava no exílio nos Estados Unidos. Então, a minha ideia foi fazer alguns apontamentos que ele coloca nessa entrevista, que ele passa um pouco sobre a trajetória de vida dele e ele coloca vários elementos também da trajetória intelectual e política dele. Então, primeiro eu queria colocar um pouquinho alguns elementos dessa trajetória dele para depois colocar uns apontamentos mais em relação ao contexto político do qual ele coloca e colocar mais em perspectiva essa inserção dele nessa vida política, né? Nesse período, principalmente durante a década de 20 e 30, que é o foco que eu tenho na minha pesquisa da tese e tudo mais. Por que as décadas de 20 e 30? Porque é justamente esse período que a questão racial vai estar perpassada, vai estar colocada em contexto nacional e internacional. Vocês, acho que a maioria aqui são das relações internacionais, então, né, a gente sabe que a década de 20 e 30 é justamente o período de ascensão do nazifascismo, né, tanto na Itália quanto na Alemanha, enfim, e nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, esse debate vai estar colocado no mundo inteiro e aqui no Brasil não vai ser diferente. Então, assim, como os colegas colocaram, o debate da eugenia vai entrar com força aqui no Brasil. Também a questão do mito da democracia racial que eu vou entrar. Então, assim, é justamente esse universo, assim, para contextualizar o tema do qual eu pesquiso, né, e que o Abdias faz parte totalmente desse universo. Então, assim, como já colocado, né, um pouquinho da trajetória dele, ele nasceu aqui em Franca e tudo mais, e muito foi dito em relação à mãe dele, mas eu não me lembro, acho que provavelmente alguém colocou que o pai dele era sapateiro. A gente está aqui em Franca, não sei se muitos de vocês sabem ou não sei se muitos são de fora, mas Franca é uma cidade majoritariamente da categoria de trabalhadores do calçado, né? Então, é uma categoria histórica, é uma categoria que fez parte das lutas lá, se a gente for pensar no final da década de 70, final da ditadura militar. Então, assim, é uma categoria muito importante que foi essencial para se mobilizar na cidade e para fazer parte de uma luta muito maior, que foi parte do processo de democratização do país. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente também. Aqui a gente está no Campus Novo, a gente está cercado de fábricas de calçado. Acho que é legal a gente pensar também aonde estão esses trabalhadores, se eles conseguem se inserir aqui dentro, se os filhos deles estão aqui dentro. Acredito que muito poucos, né? Então assim, ele com 16 anos, ele vai para Quintaúna, né, que é perto da cidade de São Paulo, que é onde ele se alista no exército, né, de forma voluntária, e que isso vai trazer para ele algumas contradições, né, porque ele tinha essa angústia muito grande, né, de pensar a questão do negro no país e lutar contra o racismo, mas, por outro lado, ele estava muito preso, né, à instituição que proibia que ele se envolvesse politicamente com organizações e tudo mais. Então, na década de 30, vamos pensar aí, no ano de ele nasceu em 1914, então, em 1934, ele tinha apenas 20 anos, né, ele vai se relacionar com a Frente Negra justamente nesse período, né, que era uma organização que é considerada a primeira organização de massas, a organização negra de massas no país, que alcançou cerca aí de mais ou menos de 30 a 50 mil militantes em todo o país, com vários estados, várias cidades. E aqui no interior de São Paulo, principalmente na capital interior de São Paulo, são as localizações que a Frente Negra mais construiu. E a Frente Negra tinha várias disputas políticas dentro, né, várias disputas políticas internas, como geralmente é nas organizações, mas tinha um dirigente que ele se reivindicava patrianovista, né, ou seja, monarquista. Existe, inclusive, uma pesquisa muito boa
da professora Tereza Malatian, que é historiadora daqui da Unesp, sobre o principal dirigente, Carlinda Veiga dos Santos. Então, o Abdias ele vai fazer parte dessa organização, e que essa organização também, por outro lado, ela tinha algumas aproximações com o integralismo, né? Não sei se vocês conhecem, mas o integralismo é justamente a vertente do fascismo brasileiro lá na década de 30, né? Dirigido pelo Plínio Salgado, e que o Abdias ele também fez parte desse movimento. Mas aí a minha ideia é justamente pensar o contexto que ele estava inserido, o contexto social, político que ele estava inserido, né? Ele, um jovem que, inclusive, ele nessa própria entrevista, ele vai fazer um balanço crítico desse período, ele vai dizer que ele não tinha muita leitura, ele não tinha muito conhecimento, apesar de que essa inserção política foi importante para ele conseguir visualizar muitos elementos em relação à formação do país, embora depois ele percebesse que o integralismo era uma ideia totalmente contraditória, que era racista, inclusive. E a partir dessa contradição, ele vai romper com o integralismo e também com a Frente Negra. Então, isso acho que é bastante interessante colocar. Então, assim, as meninas colocaram, os colegas colocaram de forma muito importante a questão do mito da democracia racial, e esse é o primeiro elemento que eu queria colocar, destacar nessa entrevista, que assim, é justamente essa ideia do mito da democracia racial que vai ser lida a partir de uma oposição que é feita entre a realidade brasileira e a realidade nos Estados Unidos. Por quê? Nesse período do século XIX, transição do século XIX para o XX, primeiras décadas do século XX, nos Estados Unidos, por exemplo, existiam linchamentos, existiam a Ku Klux Klan, que ainda existe hoje, mas enfim, existiam leis que eram legitimadas pelo Estado que legitimavam o racismo de forma muito, muito explícita, né? Então, assim, existiam os bebedouros para os negros, os bebedouros para os brancos, os lugares no ônibus para os brancos, os lugares brancos para os negros. Então, assim, existiu todo um esforço político da parte do Estado, da parte do governo de Getúlio Vargas no Brasil, para dizer que no Brasil não existia racismo, porque lá nos Estados Unidos, sim, lá existem execuções bárbaras, mas aqui não. Então, assim, para justamente introjetar essa falsa ideia de que no Brasil as relações sociais se davam de forma harmônicas, né? O que é uma grande falácia, e a gente sabe disso e vê isso de forma muito explícita até hoje. Então, essa questão, eu queria ler um trechinho que eu acho que dá para a gente pensar o porquê que ele não se sentia pertencente, né, aqui no Brasil. Tanto é que depois, lá no exílio, o reconhecimento intelectual, político, artístico que ele não sentiu aqui, ele vai sentir lá. E aí tem um trechinho aqui importante que eu acho que é curtinho, não é longo, não, mas que eu vou ler. Sempre fui um exilado no meu próprio país. Não tenho uma terra natal. Ou melhor, eu tenho, que é a África. A sociedade brasileira recusou minhas raízes africanas, quis cortá-las, arrancá-las à força, fazer de mim um desenraizado. Não foi a vinda para os Estados Unidos que criou o meu exílio. Pelo contrário, aqui pude me expressar muito melhor, continuando o que já fazia no outro contexto. Uma grande diferença é que aqui nos Estados Unidos, o valor do meu trabalho foi reconhecido, é coisa que eu não posso negar. Eu parti com 54 anos, sempre como marginal. No fundo, minha relação com o Brasil é cheia de revolta, paradoxal, emaranhado de sentimentos contrários. Eu só me senti em casa na África. Então, assim, eu acho que é muito explícito a gente pensar, a partir do mito da democracia racial, como elemento estruturante do racismo no país, como elemento estruturante do próprio capitalismo brasileiro, que tem todas as suas particularidades, e que na vida dele foi determinante para que ele não se sentisse parte do país, para que ele se sentisse muito mais pertencente aos Estados Unidos, juntamente com o movimento negro dos Estados Unidos, né? Eu acho que talvez muitos já tenham ouvido falar, mas nessa época que ele dá o depoimento é justamente na década de 60, que a ditadura aqui, e lá nos Estados Unidos era um contexto de ascenso do movimento pelos direitos civis, né, do movimento negro nos Estados Unidos, e que era fortíssimo, que forjou várias figuras, Martin Luther King, a própria Rosa Parks, Malcolm X, enfim. Então, isso faz a gente pensar que essa própria lógica do quilombismo fez com que ele se sentisse muito mais pertencente num outro país que não era o dele, que é os Estados Unidos, tendo todas as críticas em relação à política imperialista e tudo mais, mas que
que faz a gente pensar as próprias contradições também que estão colocadas no país e de como que o racismo aqui tem um perfil muito, muito particular, e acho que ele deve ser desvendado, porque ele não é nada velado, né? Ele é explícito, mas existe todo um poder político, toda uma lógica política para que ele seja colocado dessa forma, né? Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maria Vitória, sou estudante da graduação de Direito, estou no 4º ano. E hoje eu vim apresentar um trabalho que é intitulado A Criminalização e o Embranquecimento da Cultura Afro-Brasileira, uma análise jurídica e histórica à luz da obra O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias do Nascimento. Então, a abolição da escravidão, em 1888, ela não significou a inclusão das pessoas negras na sociedade. A gente muito bem sabe que não existiam políticas públicas, nenhuma forma, nem interesse de inclusão dessas pessoas na sociedade. Pelo contrário, houveram novas formas, novas estratégias para continuar marginalizando essa população que já estava à margem da sociedade. Em 1890, com a criação do Código Penal e da seção de entorpecentes tóxicos e mitificação, o Estado brasileiro ele começou a criminalizar práticas culturais da população negra, né? Práticas culturais afro-brasileiras, como a capoeira, o samba, as religiões de matriz africana, e passou a criminalizar também a vadiagem, porque como essas pessoas negras tinham acabado de serem libertas, né, entre muitas aspas, eles não tinham moradia e nem emprego. Então, criminalizar a vadiagem foi uma forma de prender as pessoas negras que estavam ali nas ruas, porque não tinham moradia e nem emprego, né? Então, estavam nas ruas sem fazer nada. E aí existiu a lei de vadiagem para que o Estado brasileiro conseguisse encarcerar a população negra. E daí começa o encarceramento em massa, né, que não é o objeto desse trabalho, mas assim, é importante pontuar. A seção de entorpecentes tóxicos e mitificação, inclusive, ela objetivou o combate a cultos de religiões de matriz africana e o uso da cannabis, que antigamente era conhecida como fumo de Angola. Então, essa erva era utilizada em rituais do candomblé. Então, inicialmente, a proibição da cannabis foi justamente para não haver os rituais de candomblé. Então, justamente nessa forma de criminalizar a cultura afro-brasileira. O racismo estrutural, ele manteve essa população à margem da sociedade, excluída do mercado de trabalho formal, dos espaços de poder e da representação cultural. Então, o artigo, ele parte dessa realidade para analisar como que o sistema jurídico ele tem sido um instrumento de apagamento da população negra no decorrer da história. O principal objetivo do trabalho é justamente denunciar essas formas de criminalizar e de embranquecer a cultura afro-brasileira. E, além disso, eu busco destacar recomendações feitas por Abdias do Nascimento ao Estado para preservar e fortalecer a cultura brasileira. E a cultura, nesse contexto, eu analiso ela não apenas como um instrumento, um elemento de identidade, né? Mas como um aparato de luta e de resistência dessa população. Minha pesquisa ela adotou uma abordagem documental histórica, né, analisando as legislações jurídicas fundamentais, que é o Código Criminal de 1890, que tipificava esses crimes que eu já citei, e a Constituição de 1988, que apesar dos seus avanços, a gente sabe que algumas garantias ali elas não são realmente efetivadas para determinada parcela da população. Toda essa análise ela é feita à luz da obra O Genocídio do Negro Brasileiro. Eu não sei se alguns de vocês conhecem, mas é uma obra muito importante de Abdias, onde ele denuncia ali inúmeras formas em que o Estado brasileiro opera sistematicamente para manter essa população marginalizada, para efetuar o seu apagamento, retirar suas raízes e realmente uma tentativa de genocídio, de extermínio da população negra. Além disso, também usei do método histórico crítico para justamente analisar a legislação ao longo do tempo, de uma forma crítica, em relação aos acontecimentos históricos.
E o levantamento realizado, ele evidencia as estratégias do genocídio e os modos de opressão do negro como pessoa, idealizador e protagonista de uma cultura própria, sobre as tentativas de aniquilação da mancha negra no país, né, como cita Abdias do Nascimento nesse livro. Inclusive, gostaria de ressaltar aqui, não coloquei isso no trabalho, mas atualmente está ocorrendo um projeto de lei, que é o projeto Anti-Oruan. Não sei se vocês estão sabendo, mas é bom assim, se informar. Inclusive, tem um artigo muito bom, muito curto, de um jornal que chama Alma Preta. Tipo, no Instagram vocês encontram, assim. E está tendo essa lei, que é um projeto de lei, na verdade, Anti-Oruan, para não haver licitação de eventos, que tenham apologia ao crime ou algo do tipo, ao tráfico de drogas, ao uso de drogas, de entorpecente. A gente sabe que isso, na verdade, é uma forma de criminalizar a cultura do funk, do rap, do hip hop. Também, além do ordenamento jurídico, é constatado que o racismo enraizado na nossa sociedade, ele opera em outras estruturas de poder que elas trabalham justamente de forma desvantajosa contra os interesses das pessoas negras. E também é fundamental destacar que a valorização da cultura, ela atua como um instrumento essencial de resistência da população negra, utilizada também contra a criminalização e o embranquecimento, porque além dessa questão de criminalizar, a gente também tem um processo de apropriação da cultura negra, né? A gente sabe muito bem da cultura que a gente tem muitos casos de apropriação de religião e da cultura em si, músicas, e incluindo, né, nessa questão da resistência, justamente essas manifestações artísticas, como o teatro experimental do negro, o samba, o rap, o funk, e toda a cultura hip hop, a capoeira e as religiões de matriz africana. E aí, diante dessa análise crítica, a conclusão do estudo reforça que a população negra ela deve ser reconhecida como sujeito de direito, e não objeto de direito. Na obra O Genocídio do Negro Brasileiro, o autor ele propõe medidas contra essa marginalização da população. E aí cabe ressaltar algumas que são pertinentes para a temática em questão, que são as reformas educacionais que garantam o ensino da história e cultura afro-brasileira, que a gente sabe que existe, né, uma lei desde 2019, mas ela não é cumprida de fato, não há interesse em cumpri-la, e quando ela é cumprida, tem lá alguns... quando as escolas, né, tentam cumprir essa lei, às vezes tem algumas controvérsias, então a gente sabe que, apesar dessa lei ainda, precisa do sistema educacional reformar a sua estrutura, no sentido de, o ano todo, em todas as matérias, a gente discutir a contribuição dos negros para o conhecimento, né, para o conhecimento científico. Políticas públicas também que promovam a maior representatividade em espaços de poder, fortalecimento da cultura afro-brasileira como ferramenta de resistência e identidade. Então, essas são 3 só, tem umas 12 sugestões que o Abdias traz nesse livro ao Estado brasileiro. Então, combater o racismo e a marginalização da cultura afro-brasileira não é apenas uma questão social, mas é uma questão jurídica e política. E é necessário que o Estado ele reconheça esse seu papel histórico nas diversas formas de genocídio, de tentativa de extermínio da população negra, e tome realmente medidas efetivas para reverter esse cenário, reconhecendo justamente a contribuição de Abdias. Bom, esse é um resumo assim, do artigo. Muito obrigada pela atenção. Estou à disposição para perguntas. Boa tarde a todos, todas. Meu nome é Maíra, eu estou no último ano do curso de Direito e eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando aqui, não somente para o curso de Serviço Social, mas para o curso de Relações Internacionais também. E o meu trabalho, ele faz alusão ao livro O Quilombismo, do Abdias de Nascimento, em relação ao artigo 68 da Constituição de 1988. Que esse artigo, ele é o que reconhece a propriedade definitiva das terras ocupadas por comunidades quilombolas, que antes não existia, né? O Estado passou, então, a partir desse artigo, a emitir o título de propriedade para essas comunidades, e isso está muito ligado
com as denúncias e o ativismo do Abdias, que a gente pode até analisar na própria obra quilombolismo, que ele apresenta a comunidade quilombola como um espaço de profunda significação, ressignificação social, cultural também, e isso faz com que a comunidade seja um local de busca por liberdade e dignidade, trazendo então para a ideia que seria uma organização social. Né? E essa ideia essa estrutura do quilombo que o Abdias traz é uma ideia muito anterior ao artigo da Constituição de 88, que a gente entende que a Constituição de 88 ela vem após o período da ditadura militar, então é uma Constituição que visa fortalecer a democracia no Brasil, depois de um período de tanto censura e tortura, né? Então, esse artigo 68 ele foi adicionado nas DCTs, que são um conjunto de normas que garantem a transição de um sistema de governo para outro, que no caso era um sistema ditatorial e passa a ser um sistema democrático. Então, a gente tem a ideia de que ativistas precisaram lutar, precisaram se colocar à frente para que esse artigo fosse adicionado à Constituição, né? Para que isso fosse considerado democraticamente aceito, que as comunidades tivessem suas terras garantidas, seus direitos fundamentais garantidos. E isso está ligado muito com as denúncias do Abdias, principalmente pelo conceito que ele traz do racismo ambiental, porque não só naquela época, mas hoje ainda, essas comunidades quilombolas são apresentadas a muitos desafios, que é principalmente, entre eles, a persistência na desigualdade estrutural, que evidencia ainda mais esse fenômeno que foi evidenciado lá pelo Abdias no quilombismo. E essa adição desse artigo para a Constituição de 88 evidencia não só a conquista do direito, mas como um marco para essas comunidades. Então, para a gente entender como que isso chegou, como que aconteceu essa relação do quilombo para a Constituição de 88, duas terras que eram ilegais se tornarem propriedades legalizadas, a gente tem as denúncias, como já mencionado antes, do Abdias, nessa violação de direitos fundamentais, e o artigo ressalta que não só para a criação e para a implementação do artigo 68, que reconhece as propriedades de terra às comunidades quilombolas, não apenas a implementação dela na Constituição de 88, mas como a garantia de que isso hoje em dia e futuramente seja respeitado e apresentado, caso não seja cumprido, em forma de denúncia, e que de fato seja feita justiça e que essas comunidades tenham seu reconhecimento no dia a dia, diariamente, não apenas na Constituição. E isso se dá através de uma influência do ativismo do Abdias, que persiste até hoje e que pode ser utilizada em diversas outras questões que as comunidades possam vir a ter, pensando que hoje, em 2025, a gente enfrenta o risco de ter a nossa democracia abalada, né? Então, um estudo que não se termina nessa influência desse ativismo do Abdias contra o racismo ambiental, porque apesar de haver, então, artigos que legalizem essas terras, as propriedades dos direitos fundamentais das comunidades quilombolas, ainda não é algo que foi realmente conquistado, que realmente funciona, e que essas comunidades realmente têm os seus direitos assegurados. Então, é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Pessoal, então, nós vamos encerrar essa mesa. Como nós falamos, houve a mudança, né, de formato. As apresentações se tornaram exposições, por isso que nós montamos a mesa. Né? Nós tivemos uma mesa anterior. E agora a gente tem uma outra atividade. A Isa do Rosário já está aqui. Né? Ela é Cristina, tecendo orixás, junto com Paula Gualberto. Acho que deu para vocês verem, né, pela apresentação das meninas, da riqueza que é esse trabalho, né, apresentar essas ervas, essas tecnologias ancestrais,
que elas têm feito, inclusive, junto às escolas, né? Isso é muito importante. Então, a gente sai daqui e vai já direto para outra atividade. Mas nós estamos vendo a possibilidade de publicar esses trabalhos. Queremos parabenizar vocês, tá? pela beleza, né? Eu acho que foi uma grande aula, né? Eu acho que o público ficou aqui do começo ao fim. Trabalhos belíssimos, riquíssimos, né? Então, eu gostaria de parabenizar todas as pessoas aqui presentes, né? As meninas que levantaram para dar espaço, todas as mulheres, e que têm, né, essa perspectiva de trazer um estudo mais articulado também ao enfrentamento do racismo, a uma prática, né, de transformação, a praxis mesmo. Então, a gente agradece, tá? Muito importante, parabéns, né? A Débora que veio, né, aí com esse trabalho lá da UNB, né, que está aqui no SESC, que nos brindou aí, né, assim, muito bom, viu, Débora? Espero que você venha mais vezes aqui no Unesp, viu? Já falei da Paula e da Laila, né, que são as quilombistas, junto com a Isa, e que são a Ellen, prazer, e que são as responsáveis, né, pela realização desse evento. A gente agradece por essa parceria de trazer aqui para a Unesp, né? Quero também agradecer a professora Regina Leisner pelo envolvimento da turma, não só nesse dia aqui assistindo, acompanhando, mas pelo trabalho que não se dá em um dia, em um chamado. Eu vou lá, apresento o trabalho e pronto, né? Não, né? Mas a prática contínua de inserir na disciplina, os estudos, então os trabalhos que nós tivemos aqui, né? A partir da disciplina belíssima, que entrevista rica! Eu estava doida para perguntar onde que nós vamos, as meninas aqui, onde que nós vamos acessar essa entrevista? Vocês vão disponibilizar. Do roteiro. E olha que coisa bela. Tá. Depois você avisa, olha que coisa bela, construindo, né, um roteiro aí turístico entre esses intelectuais, esses e essas, né, aqui de Franca, incluindo o Abdias Nascimento. Então, parabéns, eu vou falar em nome da professora Regina, né, pelo trabalho aí que ela vem fazendo, pelo envolvimento, e agradecer também pela participação aí na comissão de enriquecimento. E parabenizar, né, a você, eu já falei, né, vocês, que é dessa entrevista belíssima, que deixa vontade de assistir, né, a Lívia, nossa, eu estava aqui falando para ela, nós vamos precisar de um curso, né? Maravilhosa a apresentação, muito obrigada, viu? E agradecer também as meninas aqui que chegaram e vieram em compromisso, né, de apresentar os trabalhos. Parabéns, né? Muito bom e é muito importante a gente ter, inclusive. Eu acho que se perguntar aqui vai ser a única, não sei. Quem é do direito aqui, só para a gente constatar? Então... Paula! Muito bem. Mas que bom que vocês conseguiram, né, chegar a tempo e que apresentar trabalhos tão bons e importantes, tá? Seu também, né? Acho que a gente precisa depois abrir outras frentes para poder ter um debate. Vamos ver se a gente consegue aí ver a publicação, tá? Gente, muito obrigada. Agora a gente segue para a atividade Tecendo Orixás, com a Isa do Rosário e Paulo Valberto. Obrigada.